a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco nessa grande noite. Uma noite que damos início a um grande trabalho. Um trabalho que vai trazer para vocês que estão nos vendo agora, através da rede social, pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está ligado conosco, neste momento, começa nessa grande noite, Retratos de Vidas. Uma programação que vai de encontro a muitas vidas, trazendo novas informações para vocês. E eu tenho certeza que é algo diferente, é algo que vai realmente fazer a grande mudança. Retratos de vida. Você pode perguntar, irmão José Luiz, o que significa retrato de vidas? Presta bem atenção nessa pequena frase que eu vou dizer para vocês agora. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termina sem aplausos. A nossa vida é comparada com um teatro. Um teatro que ao nascer começa a ser um grande espetáculo. Um espetáculo de vida, de experiências, de vivências, com tudo para no final você receber o aplauso, de repente, muitas vezes, a vaia, receber a crítica, porque numa peça de teatro, tudo é julgado. A atuação dos atores, dos coadjuvantes, daqueles que fazem o trabalho por detrás das câmeras, aquelas cortinas que se abrem e fecham. Para cada ato, uma mudança de cenário, uma mudança de vida para todos nós. Você que de repente pergunta, irmão Zé Luiz, eu nunca fui no teatro. O teatro ele tem algo muito especial que nós aprendemos e comparamos com a nossa vida. É um conto, é uma história, é um retrato de vidas. Vidas, cada uma delas numa posição diferente, representando personagens diferentes. É como se, de repente, nós vemos muito aí, final de ano, né? Em igrejas, né? Isso quando era pequeno eu via muito. Se fazia aquela peça de encenação, né? Da ressurreição de Cristo, da paixão de Cristo, dentro das igrejas. Peças que, por muitas vezes, a gente participou e participa, porque nossa vida é um teatro, nossa vida é um conto, é uma história e é um retrato.
Porque quando se tira uma foto, você tira aquele momento, aquele instante que nós analisamos e vivemos aquele momento. Muitas vezes, momentos nós estamos festejando, alegre, no meio daquele que nós amamos. Retrato que traz, muitas vezes, fatos que acontecem no mundo, no dia a dia, a todo momento, a todo instante. Retratos. E quando eu falo, de repente, dando início nesse retrato de vida, é isso que nós vamos falar. Sobre a vida, sobre você. O que pode, o que é a realidade da vida. O conhecer da vida. E uma verdade que muitos poucos contam no dia a dia. É como uma peça de teatro. Ela é encenada a cada momento, a cada instante. E eu falo em teatro porque antes de eu estar onde eu estou hoje, antes de viver o que eu estou vivendo hoje, como servo de Deus, eu tive um aprendizado muito grande. A gente caminha uma longa estrada de uma longa peça da vida. Uma peça de teatro que vem nos dando a cada dia um novo personagem. Um personagem contando suas histórias e suas vidas. Então, quando eu estava neste momento lendo para vocês, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Ela não permite ensaios. O teatro, ele tem ensaios. Quando ele é contado uma história, contado um contexto, um enredo, a história de um livro, a história de personagens diferentes, contos de fadas, né? Quantas coisas nós vemos no teatro, contando a história de vidas diferentes, coisas diferentes. E tudo é ensaiado, né? Se erra uma cena, tem que voltar atrás. Porque o teatro é isso daí. O teatro, você, ao encenar, quando está tudo prontinho ali, ninguém viu o trabalho que tem por detrás disso. Ninguém vê o trabalho que desenrola através disso. Então, o teatro em si, a gente vai ensaiando, a gente vai, né, vivendo o momento certinho, não podemos errar em nada. Então, mas quando se trata do teatro da vida, não tem ensaios. Não tem ensaios. Esse teatro, nós temos que viver ele na real e na verdade. E não há ensaios. Então, é por isso que nesse teatro da vida, você canta. Nesse teatro da vida você chora. Você dança. Você ri. E você vive uma vida intensamente. Uma vida, a cada dia, um ato diferente. Nós vivemos atos diferentes a cada dia. A cada momento, nós vivemos um grande ato. E você e aqueles à sua volta faz parte de um grande público que vai acompanhar a sua vida. O que me lembra do teatro, quando eu falo nisso, lá atrás, aquela encenação que eu participei,
aquela encenação que eu tive que fazer os ensaios, entrar num personagem. Porque quando você faz o teatro, você tem que entrar no personagem, você tem que viver o personagem, viver a história. Mas quando você passa a viver o retrato de vida, o teatro da vida, é diferente. Que o personagem é você. Você tem que viver esse personagem. Você não pode ficar fora desse personagem. Eu lembro que uma peça que marcou muito na minha vida, uma peça de teatro que eu pude participar num concurso estudantil há muitos anos atrás. Uma peça que tinha como título, parece até engraçado o título, mas esse grupo de teatro, alguns deles já não estão mais conosco. O artista já foi embora, a vida já foi embora, a pessoa partiu, porque ela tinha um personagem e ela tinha uma vida real e verdadeira, e partiu. E muitas vezes partindo sem uma salvação e sem realmente saber que poderia ter uma vida melhor do que teve. Mas viveu uma vida diferente dentro do teatro. E foi isso que aconteceu. Nessa peça que eu encenei, essa peça se chamava, o título dela, a história dela se chamava Planeta dos Palhaços. Parece até engraçado. Planeta dos Palhaços. Uma história linda e maravilhosa, aonde conta a história de um astronauta e sua filha, que por um acidente caíram num planeta, o qual foi fundado por pessoas que fugiram da Terra, por não concordarem com tanta destruição ambiental, corrupção, injustiças sociais. Então, naquele momento, o astronauta e sua filha caem num planeta de palhaços. Pessoas que se vestiam como palhaço. Porque nós vemos um circo que um palhaço, ele é aquele que faz graça. Ele é aquele que brinca, que ri, que na encenação ele chora. O palhaço no picadeiro. E naquele momento eu pude viver. Eu ensinei como, naquela época, como astronauta. E naquele momento, para mim, era uma experiência muito grande. E nós vamos vendo que hoje não se tornou diferente, não é diferente. Porque na realidade, na grande realidade da vida, no retrato de uma vida, a história, ela é real. Aonde o que acontece? Fugir da Terra por não concordar com essa lição. A população daquele planeta, ele prende o astronauta e julga o astronauta e a sua filha. E começa a relatar a eles tudo o que estava de errado, o que não era certo, o que na Terra estava acontecendo, o que estava vivendo. A peça que eu pude viver, essa peça, o tempo todo nós éramos julgados, condenados. E no nosso dia a dia, nós somos julgados e condenados todos os dias. Pelas nossas atitudes, pelo que aí está acontecendo. A peça se tornou uma realidade.
porque as injustiças que há no meio social, né? O que há também no meio de tudo isso, de tanta destruição, né? Corrupção, pessoas que têm uma vida e encenam outra, pessoas que encenam uma vida totalmente diferente daquela que é real e verdadeira. A peça é muito linda, ela é maravilhosa porque ela nos ensina algo que é verdadeiro e real em nossa vida. De repente você pode estar perguntando, irmão Zé Luiz, retrato de vida é uma história? É um teatro? Ou é o dia a dia? É o dia a dia. Um dia a dia que são registrados por momentos, por decisões, por atitude, por ocasiões e sem ensaio. Que quando você abre os olhos, você acorda, você começa a viver seu dia a dia, uns trabalhando, outros estudando, outros muitas vezes, cada um com seus afazeres diferentes, ocupando um personagem de vida e de transformações a cada dia, a cada instante. O que me chama muita atenção nessa peça, que há um julgamento para decidir o destino do astronauta. Nós estávamos sendo julgados. O astronauta, sua filha. Então, naquele momento fica decidido que todos os habitantes do planeta dos palhaços deveriam de voltar à Terra para transformar um mundo mais humano, fraternal e democrático. Naquele momento, daquele grande decisão que foi tomada, de tantas, colocações foram feitas, porque é um julgamento feito como qualquer outro normal. Não é assim? De repente eu pergunto, quantos que nos julgam? Quantos que muitas vezes param para pensar e analisar as coisas do dia a dia, dando suas opiniões, falando algo diferente, trazendo algo diferente. É muito fácil olhar para a sua volta e apontar os erros e falhas, mas é muito difícil olhar para si mesmo. Nessa peça eu aprendi muito. E a vida de teatro que nós fizemos todos os dias encenando, de repente você pode olhar para mim desse lado e cá, achar que eu estou encenando. Estou querendo contar para vocês um conto, mas não é um conto, é uma realidade. Vivemos essa realidade, vivemos tudo isso. E temos que fazer do mundo um mundo melhor. Em Eclesiastes 3 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo e todo propósito embaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. A história ela é contada. A história ela é relatada e vivida. É como sempre eu costumo dizer e falar que nós vivemos uma palavra, nós vivemos uma vida, nós retratamos algo diferente. E quando eu falo da palavra de Deus neste momento, do tempo determinado, sabe por que eu falo isso para vocês?
Porque a palavra ela fala assim no versículo 2: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. A nossa história, ela não tem ensaio. A nossa peça, ela não tem ensaio. Ela é realmente ao vivo, todos os dias, com erros e falhas. Muitas vezes com perfeição, com amor, com carinho. Uma peça que muitas vezes a pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa briga, a pessoa abraça. A peça de teatro é isso daí. Ela tem toda essa encenação. Porque no versículo 4 fala assim: é tempo de chorar, é tempo de rir, tempo de prantear, é tempo de saltar. Está vendo como a palavra ela fala em nossa vida? Está vendo como a palavra ela nos ensina em nossa vida algo diferente que temos que fazer todos os dias e praticá-la, vivê-la, mais do que nunca? A você que está neste momento me vendo, a você que está neste momento, eu convido você a participar, juntamente comigo, desse retrato de vida. Porque é isso que nós vamos relatar toda segunda-feira. Retrato de vida. Algo de novo, assunto novo, que fala no nosso dia a dia. Muitas vezes buscamos resposta naquilo que nós já temos. Buscamos fatos naquilo que nós já vivemos. Encenamos uma pessoa que nós não somos, que não vivemos. Muitos dizem, muitas vezes, eu dou um exemplo para vocês, de um político, que muitas vezes a gente ouve falar, faz tantas promessas e no final não se cumpre. É uma encenação? É um teatro? E a vida desses políticos? Elas são reais ou são verdadeiras? Você pode me dizer isso? Porque dentro da casa delas, elas têm que viver a real. E não tem ensaio. No dia a dia delas, não tem ensaio, vão ter que viver. Porque se cria um personagem, vai ter que viver esse personagem. Porque é assim que é no teatro. É criado um personagem, tem que viver aquilo, tem que entrar naquilo. Mas tudo aquilo que planta, vai colher. É o tempo de todas as coisas. Hoje, pode se rir. Amanhã, pode chorar. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque isso é palavra. Isso é fato real e verdadeiro da vida. E nós temos que aprender a viver com ela. Porque o nascer de uma criança, o viver de uma criança, de um adolescente, do jovem, do adulto, e amanhã do idoso, e amanhã o partir, o morrer. E muitas vezes tem pessoas que no meio desse retrato de vida, desse momento que muitas vezes são marcados por fotos, por momentos de convivência, a pessoa parte muito antes disso. E sem ter a oportunidade de receber o grande aplauso. O teatro é muito lindo quando no final de toda aquela história recebe o grande aplauso. Quantos que muitas vezes partem e conseguem receber o grande aplauso do público? Será que você vai conseguir tirar um aplauso de alguém que está com você no seu dia a dia?
Isso é retrato de vida. Isso não é história, é retrato. É coisa que fica registrado em nossas vidas. E a palavra é muito linda, vai falando, e fala assim, ó, no versículo 11 de Eclesiastes 3, fala assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Que lindo, né? Tudo fez formoso, Senhor. Deus fez tudo formoso, fez lindo, maravilhoso. E Ele fez de uma forma que o homem jamais possa descobrir o que Deus tem na minha vida, na tua vida. Porque se vivemos uma história, vivemos uma vida, nós aprendemos com isso. Quando eu falei para vocês a realidade do que eu vivi dentro do grupo teatral, é muito lindo, porque ali naquele momento, aquele grupo, eles fazem, naquele momento, diversos trabalhos, que é muito lindo. E todos procuram se tocar, todos procuram conhecer quem está do seu lado, para se tornar um grupo forte, um grupo que vai estar ali encenando e trazendo para aqueles que vão estar vendo algo diferente. Então é isso que eu quero fazer com vocês. Trazer para vocês como se fosse um teatro, mas um teatro da vida. Um teatro que vai retratar de vidas, de personagens, que é você que está me vendo e me ouvindo neste momento. É neste momento que a gente vê que tudo é teatro. Olha como a vida é um teatro. Eu dou um exemplo para vocês. Em 1 Samuel 18, versículo 6, fala assim: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e instrumento de música. Isso é vida. Isso é fato. Isso é uma realidade. Isso não é uma história. Quando foi escrito uma realidade. Uma realidade que naquele momento não era uma coisa em encenação. Davi não teve, naquele momento na guerra contra os filisteus, ele não pôde encenar. Ele não pôde naquele momento, como muitos filmes, muitas histórias ver, pessoal voltando cena. Não, ali era realidade, era verdade. É isso que retrata a nossa vida. É isso que retrata em nós. Você pode, aí a gente vai lembrar daquela história de Nicodemos. Aí, olha só como uma coisa linda. Nicodemos, quando o Senhor falou assim: Nicodemos, tem que nascer de novo. Senhor, poderei eu voltar, por acaso, de volta ao ventre de minha mãe? Quando ele falou isso, ele falou de uma maneira de que queria, naquele momento, né, desfazer do que o Senhor estava querendo dizer naquele momento. Que todos nós, dentro da nossa vida, nós temos que nascer de novo. Nós temos que viver de novo. Um novo personagem, uma nova história, uma nova vida. Então, se hoje eu conto um relato que eu fiz no teatro, eu falo para vocês que eu vivi uma história. Uma história que é um relato real de vida. Que hoje quantas pessoas não conseguem rir? Quantas pessoas não conseguem viver uma vida de uma forma diferente?
E muito fica escondido atrás de um personagem, de uma história, querendo mostrar uma coisa que não é verdadeira. O que eu estou contando aqui, como contei do Davi, é uma história real. Quando nós queremos fazer algo real e verdadeiro, nós temos que olhar para a palavra. Então, neste momento, eu estou vendo em 1 Samuel 20, olha que coisa mais linda. Versículo 40, 41, 42, vou ler para vocês. Presta atenção. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leve-as à cidade. E indo seu moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou sobre seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro, choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurados, ambos em nome do Senhor, dizendo o Senhor: seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Renda-se, como a tua semente. Olha que coisa mais linda. A aliança que Jonatas fez com Davi. Uma aliança verdadeira. No meio do caos, no meio de tanta guerra, de tanta perseguição. Porque naquele momento Jonatas sabia que Saul estava perseguindo a Davi. Mas eles tinham uma aliança. Como é lindo quando a gente faz uma aliança. Até mesmo quando a gente faz uma aliança com Deus. Viver uma nova vida. Viver um novo momento. Ter uma nova esperança. Uma fé verdadeira. Real. Não importando o que aconteça. Mas viver essa fé. Acreditar. Porque se nós olharmos para a nossa volta, para tudo que está à nossa volta, é um teatro, é uma história, é um conto que é contado todos os dias da nossa vida. A gente aprende no dia a dia quantas pessoas ensinam. Pessoas muitas vezes estão do seu lado, mostrando algo. E de repente, no piscar dos olhos, no novo ato, no novo dia, a pessoa se transforma. Ela modifica. Ela já não é mais a mesma. E ela faz de conta muitas vezes que nem te conhece, nem sabe quem você é, nem lembra quem você é. Ela começa a viver um outro personagem. Às vezes dentro do teatro existe aquele personagem que tem a maldade e aquele que tem a bondade. Aquele que é triste, aquele que é alegre. Existe aquele personagem que de repente está ali trabalhando e o outro usufruindo. É a história de um retrato de vida. É esse retrato de vida que eu quero que você comece a partir de hoje a analisar e contemplar aquilo que é verdadeiro na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Então eu quero que daqui por diante você faça parte desse retrato de vida, desse momento de vida. E nós vamos estar sempre juntos. Toda segunda-feira sempre estaremos juntos, trazendo algo diferente, de uma forma diferente. Saiba que você está fazendo uma peça, um teatro, vivendo uma história, a história da sua vida. Você pode contá-la? Pois aqui estarei nessa programação, trazendo retrato de vidas, retrato verdadeiro, e vivendo e comparando com a palavra.
Essa peça de teatro, O Planeta dos Palhaços, é uma peça que já tem muitas edições dela. Muitos grupos participaram e fazem hoje essas peças. É uma das peças mais bem montadas. É O Planeta dos Palhaços. Personagens com histórias, com vidas que refletem as nossas vidas, que refletem aquilo que nós sentimos. Aqueles palhaços na peça voltaram à Terra para tentar fazer a grande diferença. Por isso, eu quero neste momento agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse momento dessa programação. Você tem amor pelo teu próximo? Você está realmente vivendo uma vida verdadeira? Você conhece alguém que está vivendo uma peça de teatro? Compartilhe com ela, para que ela conheça a verdade, e a verdade que vai modificar totalmente a vida de cada um. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. E eu tenho certeza mais do que nunca que Deus vai mudar a tua vida. Muito obrigado por esse momento estarmos juntos, sempre juntos. Estaremos sempre juntos, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, marcado com vocês. Programa Retrato de Vidas. Para a glória de Deus. Pai, neste momento, eu entrego a cada um nas tuas mãos. São palavras simples, são relatos simples, mas objetivos de uma grande verdade. E eu tenho certeza que tudo isto é para a tua glória. É para a tua glória, Senhor. E para que essas pessoas venham ter uma nova vida, um novo retrato de vida, a partir de hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.